Classe Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, na manhã de 20 de julho de 2016, ministrada pelo professor de Física, Dr. Marinônio Cornélio. Então, se vocês baixarem o aplicativo, na agenda hoje, 9h30, tem uma palavra aos universitários. Clica nela. Vai aparecer um monte de coisa e lá embaixo em interações tem pergunta. Clica na pergunta, coloca no mais e escreve a sua pergunta. E aí a gente vai poder responder online também. Mas também, se você quiser usar o microfone para fazer a pergunta, também vamos deixar. E se você quiser também escrever num papelzinho para trazer a pergunta para a gente, vai ser tranquilo, tá bom? Primeiro momento, nós vamos ter uma palestra do nosso irmão Marinônio Cornélio. Gravaram? Então fala lá, Marinônio. Não é Marinômio, é Marinônio Cornélio. Parabéns para vocês, gravaram de primeira. O irmão é professor de Física da Unesp Rio Preto. Sabe há quantos anos ele é professor de Física da Unesp Rio Preto? 27 anos. Mas não é só isso. Ele também tem mestrado e doutorado em Física Aplicada pela USP São Carlos. Mas também não é só isso. Ele também tem pós-doutorado em sistemas ultra rápidos na UPenn da Filadélfia. Mas também não é só isso. Ele é o nosso amado irmão em Cristo. Que quando nós falamos que precisava de uma palestra para vocês, ele assumiu isso como uma causa, para mostrar para nós os perigos que cada um de vocês, universitários e pré-universitários, vão enfrentar e ajudá-los a se animar na vida, no encargo e no Senhor, tá bom? Depois disso, a gente vai ter mais 3 irmãos, o César Antonelli e o Ronaldo de Palmas, para a gente conversar. Então, façam perguntas. Posso contar com vocês? Vamos fazer perguntas? Ótimo. Como é mesmo o nome do palestrante? Então vamos chamar o nosso amado irmão? Como é que é o nome dele? Marinônio Cornélio. Vamos lá. Marinônio Cornélio, por favor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus nos capacita, Deus nos dá habilidade e Deus quer usar a cada um de nós. Então, hoje, nós vamos ter uma comunhão, né? E nessa comunhão nós queremos tocar alguns assuntos, certo? E já vai ser colocado ali na tela o que nós queremos ver. A resolução, acho que, não, pelo menos aqui, de onde eu olho, não me parece tão boa. Talvez, de onde vocês estejam, a resolução talvez esteja melhor, né? Não, né? Bom, então a gente vai ter que ficar com isso aí mesmo, entendeu? O título é sobre tempos de fluidez. E como vocês parecem que podem ver, tá certo? Temos 3 exploradores aqui à esquerda, explorando geleira. Esses últimos dias, as notícias têm até nos impactado. Semana passada, um atentado em Nice, né? Um caminhão entra numa comemoração de 14 de julho, do dia da queda da Bastilha, né? Portanto, a Revolução Francesa, com os seus dizeres de fraternidade, né? E o que nós vimos foi uma tamanha atrocidade.
como se essa notícia já não fosse suficiente, e um dia após uma tentativa de golpe na Turquia. Então, a velocidade com que as coisas estão acontecendo nos dão a sensação de que nós vivemos tempos fluidos. Aquilo que nos parecia concreto não é mais concreto. As forças e os agentes que mantinham, de certa maneira, a condição de solidez ou de aparente solidez estão se desmanchando. E daí a palavra fluido ou fluida, tá? Pois bem, com esses deixa eu ver, acontecimentos, a gente acaba se perguntando que mundo é esse, né? Não só perguntando, mas até exclamando, né? Que mundo é esse? Onde é que eu estou? O que é que está acontecendo, afinal de contas? Quais são os novos parâmetros? Quais são as novas referências? Né? E nos deparamos com um seguinte... deixa eu voltar. A seguinte sentença: quem de 2 milênios não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, na sombra, à mercê dos dias, do tempo, dos homens e dos anjos. 2 milênios. Por que 2 milênios? Porque é aproximadamente o tempo de quando Deus tornou-se homem. Quando Deus esteve aqui, na forma humana, na pessoa de Jesus Cristo, e trouxe uma palavra de esperança para a humanidade. E essa palavra de esperança é para você também. Agora, sendo nós cristãos gerados em Cristo pela vida de Deus, não nos damos conta do que está acontecendo, nós estamos em ignorância, ou seja, sem conhecimento suficiente. E quando nós estamos sem conhecimento suficiente, nós estamos à sombra e não na luz. E se estamos à sombra, nós estamos à mercê dos dias. Os dias passam por nós e nós passamos pelos dias, como se a nossa vida não tivesse foco, não tivesse objetivo e não tivesse um sentido. Quando isso acontece, o tempo para nós também é fluido. Tanto faz uma coisa quanto outra, tanto faz a noite quanto a manhã, tanto faz a semana quanto o final de semana, tanto faz ir ao colégio como não ir, tanto faz isso quanto aquilo. O tempo simplesmente você está dentro dele, você não o trabalha, você não executa algo dentro dele. Frente a isso, você está à mercê de quem? À mercê de homens. E você está à mercê também de anjos. E nós vamos tocar nesse ponto já já. Bem. Então vamos ver 2 Marcos. Não é o plural do irmão aqui, entendeu? Tá certo? Não é o plural do Marco Melo, entendeu? É 2 pontos de referência no Novo Testamento. Então vamos ver 2 marcos neotestamentários. Se vocês conseguirem ler, vamos ler juntos, tá? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que está em negrito, plenitude do tempo, significa que naquele momento específico, todo o arranjo para que Deus se tornasse homem estava pronto. Aquele era o momento da história da humanidade, que Deus podia sair daquilo que é eterno, da atemporalidade,
e entrar no tempo na forma humana. Isso é maravilhoso. O ser eterno, o Criador de todas as coisas, agora ele é espremido, entendeu? Todo o seu poder, tá? Ele é, em inglês seria squeezed, tá? Ele é espremido para dentro da figura humana que nós conhecemos, que é o nosso amado Senhor Jesus. Esse é um tempo, esse é um marco. Esse marco está atrás de nós, em termos do tempo. Mas nós precisamos saber de um outro marco que haverá de vir. Vamos ler juntos? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso está adiante de nós, mas esse alvo é para você e é para mim também. Quando Cristo se manifestar, a sua realidade, que é o Cristo que você experimenta, que está dentro do seu interior, Ele se manifestará por meio de você em plenitude, em totalidade. Hoje nós estamos justamente entre esses dois marcos, tá? Um que Deus encontrou a plenitude do tempo. Pois bem, adiante de nós, também nós estamos próximos a chegar a uma outra plenitude do tempo. E ao chegarmos a essa outra plenitude do tempo, você tem que estar ali sendo participante ativo dela. Você tem que estar ali sendo aquele que é aquele que é atuante nela, que vai protagonizar. Agora fugiu a palavra, tá? Que você vai realmente ser aquele que age dentro dela, que coopera com ela, que contribui para ela, tá? Então nós estamos dentro desses dois intervalos. Nesses dois intervalos, hoje existe uma narrativa enganosa, uma falácia. E nós que estamos, e vocês que pretendem ir para o ambiente universitário, quero encorajá-los a fazerem o seu vestibular, a irem para a universidade, fazer o curso que você almeja, tá? Fazê-lo bem, considerando o seguinte: conseguimos ler? Podemos ler juntos? Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos ampliar esse versículo e colocá-lo num contexto mais abrangente. Doutrina aqui não dentro do ponto de vista do ensinamento bíblico, tá? Mas vamos colocar como ensinamento na forma geral. Então há uma forte narrativa hoje, tá? De que questões que são levantadas hoje pela sociedade e necessidades que foram recentemente aventadas pela sociedade, a Bíblia nunca tocou nesses assuntos. Portanto, começa-se daí dizer o seguinte: a Bíblia é um livro ultrapassado. Eu tenho as minhas contradições em relação a essa frase quando posta. Porque é o seguinte: vamos tomar as nossas melhores cabeças da área intelectual no Brasil. Professores, doutores de universidades, com especializações no exterior, com um largo arcabouço de
história e de filosofia, e vamos pedir então que eles tracem o futuro, que eles lancem um prognóstico de futuro. Todos eles serão unânimes em responder o seguinte: que não é possível. Que não é possível. Porque a abordagem que eles conseguem fazer é pelo espelho retrovisor. Tá? É tudo que aconteceu do passado. É todo o acúmulo de conhecimento da história, de fatos históricos e políticos e tudo mais. E eles conseguem, no seu esforço e respeitável esforço, juntar tudo isso e colocar num painel as ideias e como elas são. Mas eles não conseguem dizer nada sobre o amanhã. Eles sabem disso. Eles são honestos em dizer isso. Tá? Então, a narrativa de hoje está com muitas e muitas artimanhas, muitas e muitas astúcias, todas para induzir o erro. Né? Ops. Vamos voltar aqui. Vamos ler esse último aqui, versículo. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quando lá no início nós lemos aquela sentença de que por estar em ignorância, né, por falta de uma clareza da leitura do tempo em que nós nos encontramos, nós podemos ficar à mercê dos homens. Nós ficamos à mercê dos homens por causa do seu ensinamento. Mas há mais forças e mais agentes por trás disso. Nós podemos ficar à mercê de anjos. De que modo? O espírito do erro. E nós vamos ler 2 trechos que mostram isso para nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Veja, irmãos, a Bíblia é o nosso livro de referência. E até que o Senhor volte, ele deverá continuar a ser. E nós vamos recorrer aos textos que aqui estão por muitas e muitas vezes. A questão não é se o texto é antigo, a questão é se o nosso espírito é novo. Se o nosso espírito é novo, o texto é novo para nós. Se o nosso espírito está envelhecido por algum evento, por algumas circunstâncias, o texto é realmente velho. Então, em Gênesis 3, o versículo 1, vamos ler juntos? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não é uma afirmação. Quem a afirmou foi Deus. Quem questionou a afirmação foi a serpente. É uma artimanha, é uma astúcia. E os versículos 4, 5, continua. Vamos ler juntos? Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora é uma afirmação, mas em contradição a uma afirmação de que morreria. Percebe o jogo de palavras, o discurso, não é? Colocando uma afirmação na forma de pergunta e depois contradizendo uma segunda afirmação. Porque isso é para construir dentro de Eva um viés. E aquele viés, sendo aceito, ele teria as consequências. Bem, o versículo 5 continua: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
Então eu falei, então esta afirmação, ela trouxe a seguinte astúcia: você já não viu tudo, você precisa ver muito mais. Ao entrarmos no ambiente universitário, você vai ver muita coisa, você vai ter a chance e a oportunidade de ganhar um conhecimento, que é um conhecimento técnico com vista à sua formação profissional, e tudo isso é importante sim. Resta saber o que está embutido nesse conhecimento, que pode ser uma astúcia. Tá? Não que você não deva estudar, não, você deve estudar e deve buscar ser o melhor dentro da sua área de estudo, né? Até a sua formação. Continuando esse versículo 5, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a oferta estava posta. Você só vai crer em Jesus? Você está ultrapassado. Você não está vendo que a sociedade está à frente dessa narrativa judaica cristã? A sociedade hoje tem outras questões, tem outras necessidades, tem outras demandas. Por acaso a Bíblia responde a essas demandas? Então, quando essas perguntas caem no nosso colo, no primeiro momento, parece que nós não temos respostas. Mas isso é uma mentira. A Bíblia tem todas as respostas. Tá? Ela não vai dar o pormenor, mas ela consegue te dar um panorama. E com o panorama você sabe como seguir. Tá? Então no versículo, ao final, ela tomou do fruto. O fruto passou a ser desejável. E aí começou a trazer todo o ser dela para dentro desse ambiente. Mas vamos ver um outro texto, que está no livro de segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Veja o que é a questão da artimanha sendo montada. No versículo 1 tem o seguinte, para a gente ir economizando tempo, tá? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se por causa desse sentimento de namoro por Tamar, a sua irmã, a ponto dessa angústia ser tão profunda e trazê-lo para uma situação de adoecer, né? Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Versículo 3. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab. Ao final desse versículo tem o seguinte: Jonadab era homem muito sagaz, uma pessoa ardilosa, uma pessoa com artimanha. Nem tudo que você vai ver no ambiente universitário é sem propósito, mas muita coisa tem um propósito ardil. Tem um propósito ardil. E você precisa se acautelar com relação a isso. Tá? Bom, no versículo 11 tem o seguinte: Jonadab preparou todo um plano, convenceu Amnon, tá certo, do que deveria ser feito, e Amnon seguiu a cartilha ipsis literi que Jonadab propôs para ele. O resultado ele se fez de doente, ficou na cama, tá? Não, eu preciso de um prato de comida, mas só quem precisa trazer esse prato de comida deve ser Tamar. E Tamar, inocente de tudo que estava por trás, levou o prato de comida. E no versículo 13, ela pergunta, né? No versículo 12, ela afirma: não, meu irmão, não me forces.
Nos dias de hoje, isso aqui seria chamado de uma violência contra a mulher. Tá certo? Isso aqui é uma violência contra a mulher nos dias atuais. Não me forces, porque não se faz assim em Israel. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se existem coisas acontecendo, aconteçam fora da vida da igreja. Não aconteçam em Israel. Porque Israel tem outro procedimento e outro viver. Bem, com isso, nós sabemos aqui o resultado de tudo isso aqui que aconteceu. Tá? O que aqui mostra? Uma narrativa enganosa. Você tem que estar atento para isso. Então, quando eu mencionei que as nossas cabeças brilhantes, entendeu? Em forma de construção de conhecimento, em forma de construção de conceito. Se nós pedimos para eles traçarem um mês, um ano, em relação às coisas que estão acontecendo e quais serão as suas consequências, não saberão dizer, e serão sinceros. Entretanto, a palavra de Deus, ela é surpreendente, porque ela está além do tempo. Então nós vamos lembrar, sabe de quem? De Daniel. Daniel e os seus amigos. Daniel e os seus amigos eram universitários, como vocês. Eles eram universitários. Na descrição deles, não é falado que eles são doutos em ciência? Não diz qual é o tipo de ciência, mas eles são doutos, eles são conhecedores de ciência. Algum tipo de ciência, seja ciências humanas, seja ciências biológicas ou da saúde, sejam ciências exatas ou sejam ciências agrárias, não sei qual tipo de ciência está ali, mas eles são doutos, então eles são universitários. Ou eles já haviam concluído os seus cursos, entendeu? Ou os seus ensinos, eles já haviam concluído. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele mais os seus amigos, eles percorreram um trajeto de Israel até a capital da Babilônia, né, do Império Babilônico, de milhares de quilômetros. Então eles foram extraídos da sua terra e levados para um outro ambiente. Feito isso, era necessário agora trabalhar neles, para que eles perdessem a identidade. A identidade como um indivíduo é que eles são israelitas. A identidade como coletivo é que eles não têm mais nação. Mas não foi assim que Daniel e seus amigos encararam essa jornada para uma situação tão difícil. Tão difícil. No livro de Daniel, então, Nabucodonosor, ele teve um sonho que o atormentou. Não só o atormentou, como ele esqueceu do sonho. Então ele queria que os sábios, magos, feiticeiros, seja lá quem fosse, lembrassem do sonho e decifrassem o sonho. Uma tarefa muito difícil. Tá? Não era só decifrar o sonho, era lembrar, porque ele tinha esquecido, aquilo apagou, mas o temor ficou no coração dele. E o sonho se constituía de uma estátua grande. Daniel buscou o Senhor, tá certo? E Daniel entendeu que pelo Espírito de Deus o revelou tudo o que seria. E Daniel explicou para Nabucodonosor. Pois bem, irmãos, esse sonho é a história da humanidade. Em resumo, são os 4 grandes reinos na humanidade. A cabeça de ouro, o Império Babilônico. Os braços, o Império Medo-Persa. Tá? O ventre, o Império Greco. Tá? E as pernas, o Império Romano. E os pés, a sociedade de hoje. Me diz uma coisa, a Bíblia está ou não está na frente? Me respondam, a Bíblia está ou não está na frente? Então não tenho receio de se colocar como cristãos, porque vocês estão à frente. Vocês não são retrógrados.
Vocês não são reacionários. Vocês não são ultrapassados. Vocês não são jovens bitolados. Vocês são jovens que têm visão. E isso perturba. E muito. Não é para termos arrogância nenhuma. Como Daniel falou, foi Deus que deu. E nós reconhecemos. Eu tenho essa compreensão do tempo e da história porque foi Deus que me deu. Eles querem falar do passado, eu quero falar do seu futuro. Eles querem falar das filosofias, eu quero falar de vida. Eu quero falar de teosofia. Teo, prefixo para, nessa palavra, né? Deus. Tá? Sofia, conhecer Deus. Ser íntimo de Deus. Então não se apequenem, tá? Diante disso que tudo está acontecendo, porque vocês estão adiante. Vocês estão à frente. Bem, está aí em detalhe, esse é o mundo atual. Ferro e barro. Parece que é democracia, mas tem viés totalitário em algumas ações do mundo e coisas desse tipo. E fica entre uma coisa e outra. Vamos continuando. A questão é que queria se dar uma dieta para eles. E a dieta aqui, vamos ampliar esse conceito. A dieta aqui não significa só a comida para sustentar o seu corpo orgânico, tá? Que precisa de matéria orgânica para ser digerida e tudo mais e tal. E formar os seus nutrientes. Não. A dieta aqui é uma ideia. E tem a seguinte frase. A ideia de hoje será a ação de amanhã. Isso é verdade. Vamos ler juntos? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você come do quê? De Jesus. Nós não fazemos nenhum canibalismo. Nós não fazemos canibalismo. Mas então, o que é que o Senhor está nos entregando? E qual é a forma com que o Senhor nos entrega esse alimento? A forma como o Senhor nos entrega esse alimento é a palavra. E a palavra faz você receber aquilo, se constituir com ela, e ela torna a sua vida. Então as ideias acabam se transformando em ações, né? Ops. Vamos entender um pouco, agora já próximo do nosso tempo e já próximo da volta do Senhor, algo que é muito sério, muito sério. Nós vivemos dias onde alma é mercadoria. Isso está em Apocalipse 18, tá? E sobre ela, que é a Babilônia material, tá? Choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas. Até aí, parece que a mercadoria é um bem, é um item. Mas o salto que se processa mais ao final desse versículo é espantoso. Porque a mercadoria passa a ser o ser humano. A mercadoria passa a ser de escravos e até almas humanas. A Lei Áurea já foi proclamada há muito tempo nesse país. E talvez em alguns poucos
lugares dessa terra ainda haja algum sistema onde fique próximo à questão de ter pessoas sob um regime de vida escrava. Mas ninguém está se atendo a uma coisa. Ninguém mesmo, que tem uma outra mercadoria que é de fundo valioso, que é a sua alma. É a sua alma. Tá? Bem, dá para a gente então buscar o seguinte: como é que é a minha alma e como é que ela funciona? Então, está aqui, colocado um exemplo. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui são 3 balões de vidro, tá? Um deles, o primeiro aqui, está escrito mente, tá? Então vai passar para o telão de modo que vocês possam visualizar melhor, tá? Então tá aqui mente. Eu espero que o experimento não falhe, mas essas coisas, quem é experimental sabe que tem 10% de erro, tá certo? Então a coisa pode falhar. Então, todos os dias, quer você esteja ciente ou não, todos os dias, a sua mente se enche de pensamentos. Todos os dias. Vamos ver se está pingando. Não está, né? Então, ela vai se enchendo e enchendo. Por mais que você não queira, aquele pensamento que eu pensava no ano passado voltou esse ano. Aquele pensamento que eu pensava 3 anos atrás voltou esse ano. E agora começou a gotejar. Aqui. Então não consegui vedar o suficiente. Vedou. Tá? Mas o que acontece, enquanto está na forma de pensamento, é só pensamento. Mas abre-se uma torneira aqui do lado. Vou abrir por aqui. E se não está encoberto, eu espero que haja uma passagem. Eu espero. Mas não está obedecendo. Esse fluido deveria chegar. Deixa eu ver se precisa de mais pressão. Deixa eu ver se... Ele não está chegando como deveria chegar. Então isso é coisa de experimental. Físico é assim mesmo, entendeu? Não está sucedendo como eu esperava. Tem que ter uma passagem. São vasos comunicantes. Tem que ter uma passagem aqui do que é mente para emoção. Então já que ela não está ajudando, eu vou fazer uma pequena ajuda aqui. Vou ter que cobrar do vidreiro, entendeu? Que não funcionou. Quando a emoção ela é preenchida pelos pensamentos, um processo no seu organismo passa a acontecer. Porque é a emoção capaz de desenhar a memória. Não é a mente. A mente é organizadora de assuntos. Mas a emoção é que é capaz, tá, de criar memória química. Junto com a emoção, você tem a vontade. Tá ok? O que acontece é que os pensamentos que estavam apenas dentro desse balão, eles tocam a emoção e eles despertam a vontade. E a vontade também é preenchida.
Esse é o processo da dieta que acontece dentro de cada um de nós. Feito isso, o que era pensamento agora tornou-se atitude. Só que nós cristãos temos uma vantagem. A vantagem é que o nosso espírito foi regenerado. E as funções do espírito, ela é comunhão, consciência e intuição. Comunhão é o que mais nós adoramos. É o que mais nós queremos. A comunhão flui, a comunhão é doce, a comunhão é amável, a comunhão transfere a vida. Mas para você cuidar de você, você precisa colocar consciência na mente. Tá? Você precisa consciência na sua emoção. E você precisa consciência ativa na sua vontade. Então, quando nós usamos o nosso espírito, a consciência precisa estar ativa. A consciência não é algo para ser esquecido e a comunhão é para ser exaltada. Não, essas três coisas estão juntas, essas três funções estão juntas. Elas estão juntas. Tá certo? Como resultado, como é que você escapa desse dilema? Já está vazando, entendeu? Eu vou trazer só um pouquinho mais para cá. Você precisa tirar. Não vai vazar de todos os como eu esperava. Mas pronto. Você precisa esgotar o que você pensa. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Tendo comunhão com o Senhor. O Senhor ativa a consciência e nós desgotamos para preencher com aquilo que é devido. Como Paulo fala, tudo que for bom, for honesto, for de boa ordem, tudo isso ocupe o vosso pensamento. Esse é o mecanismo que nós temos. Então nós podemos voltar para a apresentação, porque agora vocês vão ficar um pouco surpreendidos, surpresos com as novas síndromes. Fear of missing out. FOMO. O medo de ficar de fora. O medo de ficar de fora. Tá? É como se você tivesse que estar conectado. E sem conexão, você não tem vida. Eu preciso estar no WhatsApp. Eu preciso estar no Face. Eu preciso estar no Twitter. Eu preciso estar no Hello. Eu preciso. Porque se eu não tiver, eu sofro da síndrome de fiquei de fora. Fiquei de fora. Mas não é só você. Todos estão assim. Lembra dos mercadores de alma? Lembra? Os mercadores de alma. Você está vendo aonde é que as coisas estão alcançando, aonde é que elas estão chegando? Pois bem. E a ordem é: conecte-se. Conecte-se. Você tem que estar conectado. Não importa onde você esteja. Se é andando na rua, se é próximo a um museu, se é dentro do museu, se é andando de moto, se é numa sala de cinema, se é na sala de aula, mas eu quero sugar a sua alma.
sua alma é o meu negócio. Eu quero sugar você. Não importa se o quadro que está atrás é de Mona Lisa. O importante é eu fazer o selfie. Porque o selfie diz, eu estava ali. Não é a questão do quadro, sou eu. É a questão da minha alma. Então, para que você quer o seu cérebro? O cérebro vive de estímulos. Eu vou ser rápido agora. Tá? O cérebro vive de estímulos. Não só estímulos pelos seus sensores físicos, mas estímulos para construir esse ambiente dentro de você. Só que como é que meu cérebro responde? Eu não entendo muito bem. Por que eu sou tão adepto, tão conectado, mas eu não estou percebendo o que está acontecendo dentro? Então vamos lá. Aqui está o seu cérebro. O seu cérebro tem 3 partes principais. Isso aqui vem da neurobiologia e da neurociência, já com aprovações de caráter experimental. Você tem o lóbulo frontal e também toda esse, tá? É aonde nós temos o córtex, ou o cérebro cortexiano. Abaixo dele, nós temos o cérebro, tá? O hipotálamo, que é considerado o cérebro dos mamíferos. E mais abaixo dele, tá? Nós temos a amígdala, que é como uma ervilha pequenininha. E ela é o cérebro dos répteis. O que é que cada um deles fazem? O cortexiano é onde você aprende, é o cognitivo. O cérebro do mamífero é o cérebro das relações interpessoais, empatia, antipatia, o cérebro das relações, as emoções. E o cérebro de réptil, ou o cérebro reptiliano, é aonde está o instinto de sobrevivência, a fome, o medo, a raiva explosiva, ele está aí. Percebe que ao trabalhar todo esse sistema, está moldando você por dentro? Você tem noção do que o seu cérebro é um cérebro tripartido? O seu cérebro é um órgão tripartido. E é assim que ele funciona. Então, no nosso desenvolvimento humano, tá certo? Nós saímos de um cérebro de réptil para um cérebro de humano. A transição não é fácil. É muito mais fácil, às vezes, você cair num buraco de raiva, de mágoa, e não consegue sair dele. Porque ele é dominante, no sentido de ser as suas ações mais básicas. Bem, o que é que nós vamos fazer? Andar no Espírito. Tá? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Vamos pegar a concupiscência e ampliar e não ficar tão focado, porque quando fala de concupiscência o pessoal só pensa em sexo. A concupiscência da carne, sexo. A concupiscência da carne, sexo. Entendeu? Parece, entendeu? Não é isso. É muito mais amplo. É muito mais amplo. E nas epístolas de João ele descreve. É a concupiscência dos olhos. É a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essas 3 coisas hoje, esse mercador de alma está manipulando, está dosando em toda a sociedade, seja onde você for. Se você for na China, está acontecendo isso. Se você vier para, entendeu,
O extremo sul da América do Sul está acontecendo isso. Se você for para o norte extremo do Canadá, também está acontecendo isso. Então isso nos mostra como a palavra de Deus é rica. Isso nos mostra também como Deus nos entende. Como Ele nos compreende, entendeu? Na nossa complexidade. Como Ele tem a rota de saída para tudo isso. Através de usar o Espírito. Então dizer eu ando no Espírito ou eu exercito o Espírito, você precisa valorizar isso. Você precisa valorizar esse termo. Tá? Não é? Por quê? Porque é precioso no sentido de alcançar toda a necessidade que o homem tem. Toda a necessidade. Então não se apequenem. Para finalizar, em relação ao ambiente universitário, as novas questões que surgiram, e tanto quanto possível, nós queremos estar junto com vocês, dando ferramenta para vocês atuarem no espaço onde vocês estejam. Se você está sozinho, entendeu? Ali não tem muitos, busque no sentido de ver que outros cristãos estão ali também. Tá? Se você tem irmãos que têm essa mesma percepção e a visão da vida da igreja, juntem-se, porque vocês são importantes para Deus aonde vocês estão. Muito, muito importante. Muitíssimo importante. E vocês são uma geração que estão à frente dos seus colegas. Não fique acuado ou acuada, porque o seu colega é o melhor. Tem um intelecto, tem uma capacidade intelectual, uma capacidade cognitiva e você não tem. Não se apequene por causa disso. De maneira alguma. Deus deu valor a você. Deus escolheu você. E aonde você estiver, você é luz e você é sal. Você tem o sabor de Deus e você carrega a chama de Deus. E nós queremos iniciar essa conferência do segundo período queimando fogo no Espírito. Nós não queremos entrar para a primeira mensagem da conferência de segundo período, entendeu? Com esse frio que está aí fora. Nós não queremos. E nós não vamos. Nós vamos entrar queimando no Espírito. Pode se levantar. Eu vou convidar todos vocês a repetirem isso. Eu vou entrar na conferência do segundo período, queimando no Espírito. Queimando no Espírito. Diga para o irmão que está do seu lado: não se apequene. Você é importante para Deus. Onde você está? Se tu uma bênção